Você falou durante o período eleitoral que se Bolsonaro perdesse a eleição e entrasse um governo de esquerda, o Brasil viraria uma Venezuela em 1 ano e meio. Não. Virou Venezuela, não? Não. Isso é importante, já que estamos falando de verdade. É muito importante isso, porque tiraram completamente do contexto em que isso foi dito. Explica isso foi pra gente, dito, então. na verdade, em 2020, o Covid chegou e nós teríamos que lançar uma rede de proteção muito grande, o Auxílio Brasil, toda aquela medida. Não é? Então, naquele contexto, eu disse exatamente isso. Falei, olha, nós vamos ter que gastar recursos agora, e se nós não nos contivermos, foi uma entrevista até para um grupo de jovens digitais como vocês, e aí eles perguntaram, falaram, vem cá, então os gastos vão aumentar agora e tal. Eu falei, sim, os gastos transitórios com saúde, isso nós não vamos economizar recursos, mas nós não podemos deixar isso virar inchaço da máquina, esses gastos não podem se expandir muito, porque é disso que o Brasil vem morrendo. Então tiraram de contexto mesmo. Totalmente de contexto. Então, aquele contexto era, esse caminho de gastos excessivos, que a esquerda pratica geralmente, que já nos levou para moratória externa, já nos levou para 2 surtos de hiperinflação, nos levou para endividamento em bola de neve, nos levou para juros muito altos, nos levou para estagnação econômica, nos levou para corrupção política. Então, esse modelo é um modelo ruim, é o caminho da miséria. Sim. E existe o caminho da prosperidade, que é o outro caminho. Então, tiraram do contexto como se fosse uma previsão de que se o Lula entrasse, em 6 meses virava isso ou virava aquilo. Não foi esse o contexto de forma alguma. Então, a democracia, é muito interessante isso, porque isso é a síntese da civilização ocidental que está, no momento, sob uma ameaça. Se você perguntar quem foi o grande vitorioso do século passado e desse início de século, foram as economias de mercado. Então, a resposta é a seguinte, quem ganhou foi a economia de mercado. Quem mergulha nos mercados ganha. Então, o grande vencedor dos últimos 100, 120 anos da história humana é a economia de mercado. Foi justamente o maior mecanismo de inclusão social que a humanidade já descobriu. Então, se você perguntar assim, quem é o grande vencedor da história humana até hoje? As economias de mercado. Quem decide sou eu, a minha vida. E quem decide a sua é você. E quem decide a sua é você. Uhum. Nós só entregamos para governos espaços limitados de controle. É o que tem que ser. É we the people. Nós, Sim, o povo, é que dizemos para o governo o que ele pode fazer. Perfeito. Nós dizemos quais são os nossos direitos e o que nós queremos dele. Eu é que digo, nós, o povo, é que dizemos na Constituição o que ele pode decidir. Nós somos politicamente abertos, somos uma democracia e, ao mesmo tempo, nós seguimos a independência dos poderes, porque, em vez de ter o rei maluco, o rei filósofo que dá lugar ao rei maluco, tirânico, despótico, que acaba com a dignidade humana, a separação dos poderes. Se tiver o rei maluco, você tem, na verdade, se tiver um presidente maluco, você tem o judiciário, você tem o legislativo, e se o legislativo enlouquecer e quiser fazer coisa errada, você tem o presidente, você tem o judiciário, e se o judiciário estiver fora da caixinha, você tem o legislativo, você tem o presidente. Então, a separação de poderes, isso é um processo cultural, civilizatório, sofisticadíssimo, que nós estamos aperfeiçoando através do tempo.